Atenção que esse vídeo é obrigatório, principalmente para quem ainda não começou a investir, seja por medo, falta de clareza ou falta de conhecimento. A gente vai falar hoje sobre um dos primeiros passos para você investir. Muito antes de escolher qual a melhor ação ou melhor fundo imobiliário, você precisa saber sobre o conteúdo desse vídeo. Vamos falar sobre a reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Qual deve ser o seu valor? Onde investir a reserva de emergência? Será que eu posso comprar ações antes mesmo de ter reserva de emergência? Fique até o final desse vídeo para descobrir as respostas dessas perguntas e muito mais. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente ignora ou acha que não é tão importante assim, mas que faz muita gente perder dinheiro. Tô falando da reserva de emergência. Deixa eu saber aqui nos comentários desse vídeo se você já possui a sua reserva de emergência ou pelo menos está encaminhando para formá-la. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir o que é essa tal reserva de emergência e qual é a sua importância. O também chamado colchão de liquidez é um montante que você vai deixar disponível para conseguir resgatar a hora que você quiser, caso surja alguma emergência ou evento inesperado. Por exemplo, algum acidente, alguma doença ou tratamento de saúde seu ou de alguém da sua família. Pode ser também uma pandemia, quem sabe, ou então algum filho inesperado. Qualquer tipo de coisa que você teria um grande gasto num curto período de tempo e que você não tinha condições de planejar isso. A única certeza que nós temos sobre emergências é que elas acontecem. Então você precisa sim se preparar. Perceba que nós estamos falando aqui sobre reserva de emergência. É pra emergência, meu filho. Trocar de carro não é emergência. Fazer uma viagem legal não é emergência. Sei lá, mudar pra um lugar melhor não é emergência. Emergência são coisas que você não consegue planejar. Para esse tipo de gasto, nós vamos fazer outros tipos de investimento, que podem ser até um pouco similares com a reserva, mas que devem estar separados. A ideia é que esse montante da reserva de emergência sirva, inclusive, para bancar todo o seu estilo de vida por alguns meses, caso você perca o seu emprego, por exemplo, ou não tenha mais nenhuma fonte de renda. Então esse valor precisa estar diariamente disponível para você e precisa ser um montante que, caso você precise resgatar um pouquinho dele para utilizar, você logo vai repor essa reserva. Entendida essa importância, nós precisamos calcular agora qual deve ser o montante ideal para sua reserva de emergência. As pessoas possuem padrões de vidas diferentes ou situações e necessidades diferentes e por isso cada pessoa deve fazer o cálculo da sua reserva de emergência ideal. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo aqui não fazem nem ideia de quanto gastam. Infelizmente, esse é o mal do brasileiro, né? Recebe o salário ali e vai gastando. Quando dá conta, o dinheiro já acabou e você nem sabe para onde foi. Se esse é o seu caso e você não possui ainda um bom controle financeiro, eu recomendo que você faça, mas antes mesmo, só para fazer o cálculo da reserva de emergência, você precisa saber pelo menos o básico. Quais são aqueles gastos fixos que você tem? Aluguel, transporte, alimentação, plano de saúde, energia, água, internet, tudo isso você consegue rapidinho fazer um levantamento e também aqueles gastos que, apesar de serem variáveis, você não consegue evitar, por exemplo, a alimentação. Então, o segundo passo para você montar sua reserva de emergência é fazer um levantamento de quais são os seus gastos mensais. Perceba que aqui você não vai colocar lazer, não vai colocar compra de presentes ou compra de roupas, por exemplo, vai colocar somente aquilo necessário para manter o seu padrão de vida atual. Esse valor ele pode ser aproximado, mas o ideal mesmo é que você já tivesse um controle financeiro mensal ali e você pegasse, por exemplo, a média de gastos dos últimos 3 ou 6 meses. Se você ainda não faz esse controle, eu sugiro que comece a fazer para você fugir desse pensamento de manada de gastar tudo que ganha. Antes de você começar a investir, você precisa fazer o dinheiro realmente sobrar, né? Então você precisa gastar menos do que você ganha para conseguir ter uma parte desse dinheiro para investir também. Feita essa estimativa de gasto mensal que você vai utilizar, agora você precisa definir qual vai ser o seu fator multiplicador. Do que eu tô falando? Normalmente, para a gente calcular a nossa reserva de emergência ideal, nós vamos pegar o montante que a gente gasta por mês e vamos multiplicar por um número, que pode ser, por exemplo, 6 ou 12 vezes. Isso significa que vão ser quantos meses você conseguiria sobreviver com aquele valor ali. Entenda que a reserva de emergência, ela não serve só para o caso de você perder a sua renda e você precisar sobreviver só com aquele valor ali, mas normalmente isso vai ser o suficiente mesmo para imprevistos. Então,
vai servir para o caso de você perder o emprego, mas vai servir também para para um acidente, para precisar utilizar o seguro do carro, né, pagar a franquia ali, ou qualquer outra emergência desse tipo. E qual deve ser esse fator multiplicador? Normalmente eu recomendo para os meus alunos do Eu Investidor entre 4 a 12 vezes os seus gastos mensais. Então você pode multiplicar o valor que você gasta por mês por 4, por 5, por 6, por 9, por 12. Mais do que isso, normalmente, na maioria das vezes, costuma ser um exagero, e menos do que isso já é muito arriscado. Quando você deve utilizar 4, 5 ou 6 vezes, que é ali mais próximo do mínimo que eu coloquei para esse fator? Quando você não tem tanta responsabilidade, principalmente com outras pessoas. Digamos que você seja um jovem, solteiro, não possui filhos, tem uma renda relativamente estável, se você perder o emprego, você consegue se movimentar para conseguir outro com facilidade, talvez você está ali ainda no início da sua vida financeira, então é justo que você tenha ali entre 4, 5, 6 vezes seus gastos mensais. Agora, se você for, por exemplo, um empresário que já tem sua fonte de renda um pouco mais arriscada, se você é chefe de família, né, pai ou mãe de família, tem vários dependentes, tem um emprego que não é muito estável, ou então tem algum problema de família recorrente na família, nesse caso, faz sentido que você aproxime pelo menos esse fator multiplicador dos 12 meses, porque aí vai te dar mais segurança. Quanto maior for essa reserva de emergência, maior a segurança que você vai ter na sua vida financeira. Vou te dar 2 exemplos rápidos aqui, só para você entender como que você vai fazer. Digamos que você tenha definido que seus gastos mensais sejam de cerca de R$3.000. Beleza. E você é jovem, solteiro, não tem filhos e, enfim, tá começando ali a sua vida financeira. Nesse caso, digamos que você tenha colocado que o seu fator multiplicador vai ser de 4 vezes. Se você gasta hoje R$3.000 por mês, né? Foi esse valor aí que você definiu no segundo passo. Agora você vai pegar então o seu fator multiplicador, que nesse caso é 4, e multiplicar por essa renda que você colocou, nesse caso R$3.000. 3.000 vezes 4, R$12.000. Essa vai ser a sua reserva de emergência. Então, o próximo passo aqui na nossa montagem de reserva de emergência é fazer essa multiplicação para a gente chegar no valor ideal da reserva de emergência. Da mesma forma, se você tem um padrão de gastos de cerca de R$6.000, mas você já é chefe de família, tem alguns filhos, tem um emprego até estável, você quer ficar ali no meio termo e quer colocar 10 vezes, né, esse fator multiplicador. Então 10 vezes 6, 60 mil reais vai ser a sua reserva de emergência ideal. Então é esse que vai ser o próximo passo da montagem da nossa reserva de emergência. Determinou quanto você gasta por mês, determinou qual é o fator multiplicador, você vai fazer a multiplicação para determinar, aí sim, o montante ideal da sua reserva de emergência. Na média, as pessoas utilizam o fator multiplicador 6, tá? Então isso aí, normalmente, se você tá bem perdido, é o que eu costumo recomendar. É legal dizer aqui que não existe regra e a reserva de emergência nunca é demais. Quanto maior for, maior a sua segurança. Mas essa não vai ser a única parte de renda fixa segura na sua carteira. A grande questão aqui é a gente determinar quanto vai ter em liquidez diária, com disponibilidade imediata. Então cuidado também para você não ficar exagerando muito para cima e ter que diminuir a sua rentabilidade por conta disso. Não é esse o foco. Inclusive, eu acabei de lembrar aqui agora que para te ajudar nesses cálculos, caso você tenha alguma dificuldade, nós temos também uma planilha chamada de Meu Colchão de Liquidez, onde você vai colocar lá o seu padrão de gastos, vai colocar o seu fator multiplicador e ele já vai fazer esse cálculo, assim como quanto você precisa investir por mês para chegar nesse montante ideal. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição e também aqui em cima, caso você queira baixar. É de graça. Beleza, Rufino, já entendi a importância da reserva de emergência, já entendi qual deve ser o valor da minha reserva de emergência, mas agora fica a pergunta. Você não é aí especialista em investimentos? Onde que eu vou investir esse negócio? É para deixar na poupança? É para deixar na conta corrente? É para deixar embaixo do meu colchão? Onde eu vou colocar esse dinheiro? O investimento para a gente colocar a nossa reserva de emergência precisa seguir 3 pilares. Ele precisa ter liquidez diária. Isso é, você precisa conseguir resgatar esse investimento no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, porque a gente nunca sabe quando as emergências vão acontecer. Então, você tem que poder entrar lá agora na conta da corretora ou do seu banco, resgatar o dinheiro e, no máximo, em algumas horas, ele está na sua conta. Então, precisa ter liquidez diária, é o primeiro pilar. Segundo pilar, tem que ser um investimento seguro. Eu vejo muita gente colocando dinheiro de reserva de emergência em banco muito pequeno para buscar uma rentabilidade maior, mesmo que tenha liquidez diária. Se o banco não é seguro, imagina que tem uma emergência e você, sei lá, não conseguiu resgatar o dinheiro, ou então esse banco quebrou. Enfim, você não pode ter essa possibilidade. Se você quer arriscar mais, seja com uma parte do seu dinheiro além da reserva e não da reserva de emergência. Então tem que ter seguro também.
E o terceiro pilar, ele precisa ser pós-fixado, porque você não pode sofrer a marcação a mercado, que é uma particularidade da renda fixa que não é pós-fixada. Eu sei que esse assunto já é um pouco mais complexo, eu vou deixar um vídeo aqui onde a gente fala mais sobre renda fixa, caso você queira se aprofundar. Mas, resumindo, é isso. Perceba que nesse contexto, um investimento muito conservador com liquidez diária e pós-fixado, ele não vai ter a tendência de te dar uma rentabilidade muito alta. O esperado aqui para esse investimento é que ele renda cerca de 100% do CDI ou da Selic, que é a taxa de juros básica da economia brasileira. Então isso sim é o mínimo que a gente espera. O seu investimento, na verdade, ele vai ficar muito próximo dessa taxa Selic ou CDI. Então não se preocupe em conseguir uma rentabilidade muito alta aqui, porque não é o objetivo da reserva de emergência. Mas, por outro lado, você não pode ter uma rentabilidade tão baixa como a da poupança que não vai nem corrigir o seu dinheiro da inflação, senão você está realmente perdendo dinheiro. Os principais investimentos que possuem essas características são os seguintes: o Tesouro Selic, que é o título público, né? Você vai estar ali emprestando dinheiro para o governo. Então, aqui mesmo no Brasil, vai ser o tipo de investimento mais seguro que nós temos. Nós temos também outros conteúdos aqui mais específicos sobre títulos públicos, mas tem que ser o Tesouro Selic. Não pode ser o IPCA+, não pode ser o pré-fixado, porque lembra, eu falei que tem que ser pós-fixado. Então o Tesouro Selic ele vai render ali mais ou menos 100% da Selic, ótimo, baixo risco, vai poder resgatar no máximo no dia seguinte, né, em dias úteis, então beleza, pode ser o Tesouro Selic. Outra opção são CDBs que rendam pelo menos 100% do CDI. Pós-fixado que renda pelo menos 100% do CDI e que tenha liquidez diária. Lembrando que o banco que vai oferecer esse CDB, ele precisa ter certa solidez. Ele não precisa ser só o maior banco de todos, né, os grandes bancos aí, mas que seja pelo menos um banco médio, um banco um pouco mais confiável. Cuidado, porque tem muito CDB em banco aí que rende 100% do CDI, mas que ele não te dá liquidez diária. Um erro que eu vejo muita gente cometendo, por exemplo, é colocar naqueles CDBs mais limite, né, que te dá um limite maior no seu cartão de crédito. Esses CDBs, apesar de eles terem certa liquidez diária, sim, caso você tenha uma dívida, entre aspas, né, caso você tenha utilizado o cartão de crédito ali naquele mês, se você tentar resgatar o dinheiro, você não vai conseguir não. O dinheiro vai ficar travado ali enquanto você não quitar esse cartão de crédito. Então, ele não serve para reserva de emergência. Uma terceira opção de investimento para esse fim vai ser também os fundos DI, mas tem que ser um fundo DI com baixo risco, que vai investir majoritariamente em Tesouro Selic. Os fundos DI, normalmente, eles já investem majoritariamente em Tesouro Selic, mas eles vão ter ali uma pequena porcentagem deles que pode ter investimentos um pouco mais arriscados de renda fixa. Eu não recomendo que faça isso com a reserva de emergência, apesar de ser uma possibilidade. A atenção que você tem que ter em fundo DI é que ele precisa ser D+0. Isso vai ser ali a data que você vai poder resgatar aquele valor. Se você solicita hoje, se ele for D+0, ele cai no mesmo dia na sua conta. Se ele for D+1, por exemplo, que até pode servir também ainda para reserva de emergência, é o limite máximo ali, ele vai cair sempre no dia seguinte. Ô Rufino, só esses três tipos? E as ações? E os fundos imobiliários? Não tem outra opção? Eu já vi muita gente falar besteira sobre esse assunto, como por exemplo, sugerir fundo imobiliário conservador como opção para reserva de emergência. Mas de maneira nenhuma isso não faz sentido. Precisa ser um investimento de renda fixa e ainda assim ser bem conservador, pós-fixado, como nós já falamos. Então, fundo imobiliário não serve, ações não servem, mesmo que seja uma ação, uma empresa ou um fundo imobiliário, né, alguns imóveis bem conservadores. Isso porque, por mais conservadores que esses ativos de renda variável sejam, ainda assim eles vão ter variações no seu valor. Então você nunca sabe quando vai surgir uma emergência. E se surge essa emergência num momento de mercado em baixa e você precisa resgatar aquilo ali com prejuízo, isso não vai ser muito legal. A partir do momento que você já tem a sua reserva de emergência formada, você vai ter uma tranquilidade muito maior, até mesmo para investir nesses ativos de renda variável que vão te dar uma rentabilidade maior. Então, a reserva de emergência, ela te ajuda até mesmo na renda variável. Ô, Rufino, então você está querendo dizer que eu só posso investir em renda variável depois de ter a minha reserva de emergência formada? Calma, que não é isso que eu tô falando, você pode sim investir em paralelo. Mas antes de eu te explicar essa história, se você está gostando desse passo a passo para montar sua reserva de emergência, lembra de deixar o seu like no vídeo aí e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse sobre dinheiro e investimentos. Isso é uma forma maravilhosa e gratuita de você contribuir um pouquinho com o nosso trabalho. E se você tem um amigo que pode se interessar por esse conteúdo também, lembra de compartilhar o vídeo que não custa nada para você. Eu tô falando aqui sobre investir em ações e fundos imobiliários mesmo antes de ter sua reserva de emergência montada, e esse é um assunto muito polêmico. Eu sinceramente não me lembro de ver outro educador financeiro falando isso também. E me diz aqui nos comentários se eu tô falando mentira. É o seguinte,
A literatura normalmente recomenda que você monte a reserva de emergência primeiro e só depois invista em renda variável. Eu mesmo já em algum momento acreditei nisso. Só que ao longo dos anos como educador financeiro, com milhares, dezenas de milhares para ser mais exato de alunos, eu percebi que quando eu fazia essa recomendação para os meus alunos, eles muitas vezes desanimavam. Eles falavam assim, se eu não posso investir em ações, se eu não posso investir em fundo imobiliário, quer saber de uma coisa? Vou focar só na reserva de emergência aqui então, vou deixar ali no CDB 100% CDI e não quero mais saber desse negócio de investimento. Que seria a recomendação ideal mesmo, mas o que costuma acontecer quando a gente faz isso? A pessoa desanima e aí ela até mesmo esquece de montar a sua reserva de emergência. E aí ela não investe em ações e fundos imobiliários, mas também não investe para a reserva de emergência. Ela simplesmente para de se importar com isso. E é óbvio que isso é pior ainda do que você ter parte desse dinheiro em ações e fundos imobiliários. Então, mesmo que seja contraintuitivo pela literatura, eu passei a recomendar que, se você ainda não tem uma reserva de emergência formada, você comece a montá-la em paralelo com os seus investimentos em renda variável. Você vai pegar, por exemplo, metade do aporte que você separou para o mês, vai colocar metade dele lá em um ativo de baixo risco, de liquidez diária, pós-fixado, que vai ser o início da sua reserva de emergência, mas parte dele você já vai utilizar para comprar uma açãozinha aqui, comprar um fundo imobiliário ali, para você ir conhecendo mais sobre o mercado e ir se empolgando mais. Os dividendos que esses ativos pagam costuma deixar a galera muito mais feliz, muito mais animada. E sabe qual que é o resultado disso? Você vai ficar mais empolgado, vai se forçar a ganhar mais dinheiro, a investir ainda mais, então você vai, mesmo montando a sua carteira previdenciária de ações, fundos imobiliários, investimento exterior, vai estar também criando a sua reserva de emergência e acelerando ela ainda mais do que faria se não tivesse investindo em renda variável. Eu fiz isso, é bom mesmo. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Pra você ver que eu não tô mentindo. Então, pode ficar tranquilo. Mesmo que você não tenha sua reserva de emergência, entenda que é muito importante que tenha, que a literatura normalmente vai falar pra você ter ela antes de investir em ações e fundos imobiliários, mas o Rufus liberou aqui. Pode sim comprar uma açãozinha, pode sim comprar um fundo imobiliário, vai fazendo os dois em paralelo e depois eu quero que você volte aqui para me falar se isso deu certo ou não. Se você já percebeu que possui um montante ideal para sua reserva de emergência ou quer investir em paralelo em ações, fundos imobiliários e ativos globais, fica aqui a minha sugestão. Conheça a plataforma do Simpla Club para saber exatamente quais os melhores ativos para investir no momento. Isso vai facilitar muito a forma que você lida com seus investimentos e com 10 minutinhos por mês você vai conseguir investir de forma lucrativa e segura. Essa plataforma mudou completamente o mercado de recomendações de investimentos brasileiro e caso você queira conhecer, eu vou deixar o link aqui em cima e também aqui embaixo na descrição. Você pode inclusive testar por 7 dias sem compromisso nenhum. É só clicar aqui para conhecer a plataforma por dentro. Espero que você esteja agora com essa reserva de emergência muito bem encaminhada e com muito mais segurança para prosseguir com seus investimentos. Lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!